Boa tarde, Cristiano, secretário do Meio Ambiente de Erechim. É um prazer nós estarmos aqui com esse teu tempo, que soubemos que é super ocupado. Vamos fazer uma breve apresentação. É biólogo, mestre em ciência e tecnologia ambiental e secretário do Meio Ambiente. Você está conosco aqui agora nesse podcast, que seria a finalização do nosso trabalho de Arquitetura Agosto. Vamos fazer esse espaço importantíssimo para que a comunidade depois saiba todo esse conhecimento que a gente pode ter a mais do que ser só arquiteto. Estamos aqui, a arquiteta Cidete Guerra, a arquiteta Magali Mingotti e eu, a arquiteta Rose. Somos velhos amigos, aprendi muito contigo dentro do nosso tempo de prefeitura. Contando com aquilo que você conseguiu assistir ontem naquela palestra da Adriana sobre sustentabilidade, o que a gente pergunta para você? Como pode ser definida uma cidade sustentável? Erechim está nesse caminho? No que Erechim ainda precisa evoluir para ficar mais atualizada e consciente? Fique à vontade. Perfeito. Rose, primeiro, é uma honra ouvir de ti, né, que tu tenha aprendido algo comigo, né, no tempo que a gente foi colegas de prefeitura. Então, me permita, no teu nome, agradecer ao IAB, aqui, o Núcleo de Erechim. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, né, com a arquiteta Cidete e com a arquiteta Magali. Né. Eu penso assim que é nesses bate-papo e no embate, eventualmente, de ideias que a gente consegue fazer uma cidade melhor. Né? Isso. Erechim é uma cidade maravilhosa, é uma cidade muito boa, né, de viver, de se morar, de fazer negócios, mas sempre é importante esse debate e o evento, né, Arquitetura Agosto é um evento consolidado e para mim foi assim de muita satisfação receber o convite para participar ontem das palestras, participar do evento e também estar com vocês aqui para a gente bater um papo ao redor das coisas do evento e também ao redor do nosso trabalho lá enquanto secretário de Meio Ambiente e o nosso time lá da Prefeitura. Nós, da mesma forma, te agradecemos. Rose, assim, o que eu penso? Existem, obviamente, normatizações. Quando a gente falar de cidade inteligente, cidade sustentável, eu acho que é importante, em linha com o que, né, a engenheira ambiental convidada ontem também nos trouxe como informação. Obviamente, no Brasil, nós temos 3 normas da ABNT que estão associadas, e a ABNT é uma associada fundadora da própria ISO. Então, nós temos 3 ABNTs, NBRs, ISO no Brasil que tratam especificamente desses temas. Né? O que é possível medir para se chegar ao convencimento de que uma cidade tem critérios, padrões ou faz um caminho que busca o equilíbrio, né? No social, no econômico, na questão de sustentabilidade. Então, nós temos diversos parâmetros que podem ser medidos e muitos desses parâmetros, muitos desses indicadores a gente já vem trilhando enquanto cidade há muito tempo. Né? Eu acho que é importante, por exemplo, eu gosto muito sempre de falar com exemplos. Né? Então vamos pegar na questão de saneamento. Nós temos o saneamento, basicamente são 4 eixos, né? Drenagem, resíduos sólidos, água e esgoto. Né? A gente vem já trabalhando um bom tempo para que esses indicadores de saneamento eles ganhem corpo. E quando que eles vão ganhar corpo? Eles vão ganhar corpo quando, por exemplo, os nossos planos efetivamente eles começarem a ser executados. Né? Trago uma notícia, talvez nem todos conseguiram observar nas redes sociais ontem, mas ontem o município publicou
até que, enfim, né, conseguiu um alinhamento com todos os órgãos de controle e publicou a licitação de resíduos sólidos, que vai nos levar à concessão agora para 26 de setembro, que para nós é ótimo. Né? Para a cidade é ótimo. Assim como em seguida a gente deve anunciar também a data para a abertura da documentação para água e esgoto. Quando a gente pensa em uma cidade mais sustentável, existe uma série de indicadores que estão associados a saneamento. Né? Então, por exemplo, coleta seletiva, reciclagem da fração orgânica, destinação final adequada. Tudo isso são indicadores da área de resíduos, por exemplo, que quando eles são certificados, logo aí na frente, se esse é o desafio que a gente vai encarar enquanto cidade, eles poderão dar base para que a gente possa dizer, olha, Erechim, além de estar no caminho, está de fato buscando ser uma cidade inteligente e sustentável. Eu falei da área do saneamento porque ela está bem mais afeta a questão do meio ambiente, né? Mas existe uma série de parâmetros de caráter social, de economia, de gestão, de governança, que são esse rol de indicadores que vão, ao poderem ser certificados, com base na norma que eu citei antes, dizer, olha, estamos no caminho, estamos buscando e, quiçá, logo aí na frente a gente poderá estar discutindo com a sociedade, né? Porque certificação desses indicadores é algo que precisa ser da cidade toda. Né? Porque existem diversas coisas que são responsabilidade direta ali no dia a dia do município, mas tem uma série de outros indicadores que eles naturalmente vêm do seio social, né? Para a gente poder depois lá buscar, por exemplo, a ABNT, que além de normatizadora, também é certificadora desses processos. Olha, no Brasil, Erechim, lá no Rio Grande do Sul, também é uma cidade inteligente ou uma cidade que possa estar nesse rol das cidades sustentáveis. Isso com base nos parâmetros, mas a caminhada para se chegar nesse processo é o que a gente já vem fazendo desde muitos anos, né? Então, em diversas áreas do meio ambiente, a gente vem trabalhando com situações, com elementos que poderão depois, naquele rol de indicadores, nos dar base e sustentação para que a gente finalmente chegue nesse porto seguro que é ser uma cidade inteligente ou ser uma cidade mais sustentável. Isso. Não, é bem difícil, porque às vezes as pessoas falam, né, Cristiano, que o que é ser sustentável. Exato. E não sabem o que é isso. Então, é extremamente importante ouvir a tua opinião, que tu está no meio disso. E todos esses fatores não se juntam do dia para a noite. Claro. Né? Existe um comportamento, né? E quem regula, né? Isso eu acho importante, que eu também não tinha todo esse conhecimento. Quem regula, quem diz que a cidade de que jeito é medido, de que parâmetro, da onde vem para dizer que uma cidade é inteligente ou não, se ela está no caminho ou não de ser uma cidade sustentável. Sim, é essa norma. E o legal da norma, no caso dessa alinhada da ISO, que ela no mundo inteiro os mesmos, né? Pode ter alguma variabilidade, mas o que vai se medir ao final do dia, por conta da normatização, vamos dizer assim, hoje o pessoal está olhando muito para as 3 letrinhas lá do ESG, né? Que o ESG nada é mais do que a gente conhece logo ali atrás do desenvolvimento sustentável. Claro. Né? Que o mundo começou a falar que estava chegando no limite não faz muito tempo assim, né? A primeira conferência mundial foi em 72 em Estocolmo, na Suécia. Então a gente está falando de quê? 53, 55 anos, né? A metade da idade do que é Erechim. Sim. Então mas o bacana dessas normatizações que tu tem, como elas são normas, tem associação com a ISO, que é um padrão internacional. Bom, tu quer caminhar e ter esse olhar, normatiza esses teus indicadores, né, que estão normatizados, certifica eles e aí tu pode chegar. E aí com isso, tu vai trazendo aquilo que é importante ser feito na cidade para dentro desses padrões de indicadores de normatização. Nós temos assim uma coisa que a gente nem dá publicidade porque é tão corrido no dia a dia, mas assim, quando a gente olha a limpeza pública no Rio Grande do Sul, ontem a Juliana, né? Adriana, desculpa. Adriana, ela falou, por exemplo, da coleta seletiva lá, né?
que a média do Brasil é em torno de 3%. Os nossos números de coleta seletiva em Erechim, eles passam de 12% de recuperação. Porque nós temos coleta seletiva em Erechim há mais de 20 anos. A gente tem problemas com resíduos, com a coleta, e agora vamos para uma eficientização? Claro que a gente tem. Mas nós temos muitos bons números também para mostrar, né? E aí, isso é resultado de uma trajetória. Não se constrói essas coisas do dia para a noite. Nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, que elas têm um indicador. Quando a gente olha municípios com mais de 100 mil habitantes, Erechim figura ali, tem figurado nesses últimos anos em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. E o bacana dessas certificações é que eles usam critérios. Eu gosto de falar de prêmios, de conquistas, se eles têm um lastro de medição. Porque senão é aquela coisa que tinha antigamente, né? Tu compra lá o título e tá tudo certo. Não. Se tu olhar a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, eles têm esse ranking, e esse ranking é baseado em... Bom, tu tem coleta seletiva, tu tem circuito, tu tem dias e horários estabelecidos, tu tem caminhão específico, então é com base em indicadores. E aí, quando esse resultado vem, ele é muito bacana porque ele é lastreado em indicadores. Assim como aquele prêmio da Band que a gente, enquanto município aqui, ganhou, a gente levou quase todos os prêmios há 3 anos atrás. Também eu acho um prêmio importantíssimo, por quê? Porque ele é lastreado em indicadores. E aí, quando é em indicadores, tu pode gostar ou não, sim, mas eles são mensuráveis, e aí leva quem consegue, de fato, provar que tá naquele caminho. Olha, isso é muito legal. Eu tenho observado que isso que você falou, e que, claro, vai depender da educação e da cultura da pessoa, mas nós temos bem declarado, quando passa durante a semana o lixo orgânico e quando passa o lixo seco. Lá para cima, naquela zona da cidade, está funcionando. É admirável. Porque tu fica vendo aquele pessoal passando primeiro, recolhendo e analisando se dá para levar aquele lixo ou não. Eu me detive a isso. Uhum. E olha, a gente separa, inclusive, o vidro, que é uma coisa... Sim. Perigosa. Agora, recentemente, a gente colocou também uns contêineres específicos para estimular que as pessoas possam ter alternativas de descartes, né, para resíduos assim, mais específicos. Né? Eu vejo que é uma construção, como tu falaste, claro, né? E existe algum incentivo nas escolas, algum programa da Secretaria do Meio Ambiente que mostre para as crianças, porque nós precisamos construir em casa, obviamente, né? E dentro das escolas, esse entendimento, porque eles terão, né, essa visão de futuro. Nós não tivemos essa construção, eu não tive, porém a gente aprendeu. E como tu falou também, há 20 anos, né, a gente vem projetando tudo nas nossas casas, nos edifícios, os espaços para lixo seco e lixo orgânico, que já é uma grande vantagem, né? Uhum. Então, algum programa que motive as famílias e as crianças a esse princípio. Nós temos, Magali, assim, enquanto política pública, enquanto município, nós temos o programa Erechim Mais Verde, né? Ele é um programa de governo, obviamente, porque cada gestor, cada governante, no seu tempo, tem o seu olhar, né? Então, nós temos o Erechim Mais Verde. O que o Erechim Mais Verde aborda em específico nas escolas? Resíduos e arborização. Então, lógico, ele tem que ser, um programa de adesão, né? Então, a gente tem abordagem nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nas particulares. Então, a escola, o estabelecimento de ensino que tem interesse em participar, ele contata a prefeitura, contata a Secretaria de Meio Ambiente e a gente passa a oferecer, basicamente são palestras, são informações, são trabalhos com as crianças que abordam especificamente esses 2 eixos, neste momento, o Erechim Mais Verde. Ele é um programa aberto e ele pode, com o tempo, ir abordando os temas que são mais caros para aquele estabelecimento de ensino. Mas, enquanto política pública, a gente tem o Erechim Mais Verde, que também ele tem um trabalho lá de porta a porta, né, com as entidades de classe, com o estabelecimento comercial,
com as pessoas, né, nas residências. Agora nós temos um tema que tem crescido muito aqui em Erechim, que é a recepção de imigrantes, especialmente venezuelanos. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles têm uma cultura bem diferente da nossa com relação a resíduos, e o nosso pessoal agora, há uns 60, 90 dias, fez um folder em espanhol para ver se consegue, porque o que a gente tem notado é que normalmente, ao ocupar um imóvel, eles ocupam, tem um comportamento básico normal, mas quando sai, em geral, às vezes, como eles trocam de cidade, eles deixam tudo. Deixam móveis, deixam animais, deixam os resíduos, deixam tudo. E aí olha só, está sendo necessário e o pessoal, né, é uma coisa simples, porque às vezes a língua é uma barreira. Então, para talvez conseguir se entender ali no processo, né, do nosso com eles, o pessoal lá fez o folder em espanhol, que é uma coisa muito simples, mas que que também é um trabalho de formiguinha, né? Com certeza. Convence um por vez e sempre com dificuldades, né? Porque é difícil das pessoas mudarem, né? Mas a gente está lá na trajetória de buscar fazer nossa parte, né? Cada dia deixar uma marca ou a cidade um pouquinho melhor. O mundo sofre, né, com a constante migração, né? E Erechim é um cenário vivo disso. Muitos venezuelanos e impacta, sim, né, no meio ambiente social, e a cidade está preparada para isso? Então, é uma pergunta que a gente se faz todo dia, sim, porque nos deparamos, né, com muitas vai se adaptando realidades. todo dia, né? Exatamente. De espaços públicos, de um cuidado social com essas pessoas, porque a gente acaba sendo responsável, né? Sim, é gente, né? É gente como a gente, né? E que muitos vêm com uma carga muito mais pesada por estarem tendo que fugir, muitos, né, dos seus países de origem. E o município vai se adaptando no cotidiano, né? Sim. Ou com um folder, ou com um atendimento especializado lá na saúde, e assim vai, né? Porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. E a cultura deles é totalmente diferente, né? Exatamente. Sim, os hábitos, né? Sim. E a cidade é um organismo. É vivo, né? E vai tendo que buscar soluções conforme muitos, né, problemas vão se apresentando. Sim. Cristiano, nós temos um item aqui que eu acho que tu tá bem afiado para nos responder, que são os parques, as áreas, que acabou de fazer uma. Essa polêmica da Avenida Maurício 7, que contempla uma calçada de patrimônio histórico maravilhosa, está ficando maravilhoso, mas em compensação tirou algumas árvores que já estavam doentes, que precisavam ser repostas. Claro. Isso, eu te digo assim, é um trabalho muito difícil e doloroso, porque a crítica veio, agora já começaram a ver que deu uma claridade, mas que os velhinhos que estão nos bancos querem uma sombra. Né? Então, tu queres falar um pouco sobre isso para nós? Eu acho que gurias, esse é um tema que para nós, quando a gente, vamos pegar, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore por si só, às vezes, ela é um ecossistema, né? Então, ela retira carbono da atmosfera, ela refrigera e forma microclima, ela diminui a velocidade da água da chuva, enfim, tem uma enormidade, né, de coisas boas que uma árvore traz. Então, tu imagina quando a gente escalona isso para os parques, que foi o que a gente, lá em 2020, por estar já há um tempo trabalhando na prefeitura, a gente entendia que as pessoas elas precisavam compreender que a gente aqui em Erechim precisava ter espaços públicos de lazer com qualidade, né? E a gente assim começou a trabalhar. A pandemia também, de certa maneira, nos empurrou para acelerar algumas coisas. E a gente, o que precisava fazer era colocar na cabeça das pessoas que, para além dos espaços públicos de lazer e eles terem qualidade, como as praças,
os canteiros centrais, assim por diante, que a gente precisava ter uma escala maior, e os parques são essa escala maior. Então a gente, a duras penas, né, brigando um pouco com todo mundo em alguns momentos, mas a gente conseguiu superar isso, que foi o caso do Longinos Malinowski. Então acho que a gente conseguiu mostrar para a sociedade que dá para fazer as intervenções que levam infraestrutura para o parque sem destruir o parque, que era um medo que parte da sociedade tinha, né? Então acho que a gente conseguiu dar uma boa resposta, porque hoje as pessoas têm uma trilha acessível, né? Que vai assim ter o olhar para diversos públicos. Então o deficiente visual, ele tem acessibilidade lá. Outros tipos de deficiência também permitem que as pessoas tenham acesso ao parque para fazer aqueles famosos banhos de floresta, que inclusive cura as pessoas. Depois a gente colocou aqueles decks em pontos específicos, que tudo isso está dentro do parque, naquilo que a gente chama no plano de manejo das áreas de uso intensivo. E aquele núcleo mais poderoso do nosso Longines, ele continua preservado. Claro. Né? A gente conseguiu levar para o parque a segurança que as pessoas desejavam ter ao olhar para o parque. Então, todo ele é iluminado com LED no entorno. Por exemplo, mas por que as trilhas noturnas não têm iluminação? Porque lá tem bicho que mora. Claro. E as plantas precisam descansar. Porque as plantas à noite elas dormem. Por mais que as pessoas às vezes não saibam, elas dormem. Então, à noite elas geram mais gás carbônico elas mais respiram do que fazem fotossíntese. Mas as primeiras câmeras de vídeo monitoramento com identificação facial da cidade estão ali no Parque Longines. Então, eu falo assim, Rose, Magali e Cidete, que nós conseguimos transpor aquela realidade onde o Longines, para além de ser um mato no centro da cidade, ele virou um parque. Sim. Né? Então, porque, assim, passa mais do que um Erechim por ano no Longines. Olha que legal. Que é a visitação dele, né? Claro, o Cristiano daqui a pouco vai lá 30, 40, 50, 100 vezes no ano. Mas o volume de pessoas que circulam, seja pela caminhada, seja por atividade física, seja por o que for, é mais de uma vez a população nossa que ela circula, entrando e saindo, porque no entorno é muito mais, né? E a gente tem essa informação, porque as câmeras de identificação facial e contagem das pessoas nos permitem dar esse número, né? E aí, só que um parque só, nós já estamos atrasados. Eu vejo que a gente já está atrasado. Então, assim, lá em 2021 a gente projetou um parque na região do Vale Dourado, que é uma sementinha que a gente está plantando, e aos pouquinhos a gente quer terminar o governo no final de 2028 com aquilo já crescendo, pelo menos, porque é a região do município que nós temos paisagem, tem água, tem floresta, tem animais, né? Tem uma série de fatores para parque aqui em Erechim. Tem que ser na região do Vale Dourado, logicamente que pode ter em qualquer lugar do município, mas ali é um local que ele vai convergir com várias outras coisas, com turismo, com gastronomia, com uma série de outras questões. A gente conseguiu fazer o parque urbano ali do Arvoredo, né? Que ele casa lazer, casa cultura, casa esporte, com conservação, porque lá nós preservamos uma área de 10,5 hectares, e que em alguns aspectos ela é melhor floresta do que o próprio Longines. Olha, e é um parque de quase 15 hectares que a gente tem ali. Entregamos o Parque Pet, que é algo um pouco mais simbólico, assim, mas aí no universo do mundo pet, digamos assim, né? Porque ali não tem floresta, mas foi dado esse conceito de parque, né? Porque tem serviços que parque oferece. E aí chegando, vamos dizer assim, no restauro das Pedras Portuguesas, assim, o mais bacana de tudo, que estava assim lá, uma briga, nenhuma secretaria queria fazer isso. Tem a ver com o meio ambiente? Lógico que tem a ver, porque é patrimônio histórico, tem tudo a ver com o meio ambiente. Mas a gente foi, assim, eu lembro que o prefeito pediu para uma pessoa, pediu para outra, olha, a gente está atarefado com um assunto, está atarefado com outro assunto. Daí eles, Cristiano, vocês topam fazer? Eu disse, a gente topa, prefeito, mas primeiro a gente quer fazer um canteiro modelo, para ver como que as pessoas, não foi à toa que a gente fez o primeiro ali, foi para ver
como que as pessoas iriam Iam se reagir, posicionar com reagir. relação a isso, né? E aí a gente fez, acho que caiu no gosto das pessoas, as pessoas viram que iria ficar muito melhor e preservando o patrimônio, né? E assim, por exemplo, as pedras, né? Vamos lá na pedra. A pedra branca toda, obviamente, foi trocada, porque ela pui, né? Mais do que a preta ali. E aí, mas 85%, por exemplo, da pedra preta é a mesma. O artesão, ele tira e depois repõe, né? E aí a gente chega nas árvores. A gente, eu digo assim, concluiu que se tivesse que fazer manejo de árvores, a gente faria e pagaria o custo que tivesse que pagar. O que não dava para a gente correr o risco, nós tínhamos ali uma série de árvores com mais de 30%, 40%, 60% de inclinação. Não dava para fazer o restauro desse pavimento e aí depois desse restauro pronto, uma árvore dessas tombar, com risco às pessoas, com risco ao patrimônio, e com certeza que quando ela tomba, ela vem, né, sobe as raízes, 3, 4 metros que ela traz de dano ali, especificamente ao patrimônio das pedras portuguesas. Então a gente está trabalhando com o restauro, está andando bem. A gente aproveitou para dinamizar também, deixar um pouco mais clean, digamos assim, o paisagismo. Então, menos grama, mais flor, né? Mas mantendo, por exemplo, vegetação nativa, que a reposição é com IP, que a gente tem feito a reposição é IP roxo, amarelo e branco. Isso. As árvores que vão no centro do canteiro central são IPs brancos. Então, daqui uns 4, 5 anos, a gente vai começar a ver uma florada de IP branco, né? Lindíssimo. E a gente vai continuar, né? Porque agora sim, também a gente não para mais. A única coisa que a gente vai dar ali um intervalo aí quando chega mais próximo do Natal, né? Para não ter conflito com a iluminação natalina e com o processo de restauro. E no início, ali por março do ano que vem, a gente quer estar chegando na Praça da Bandeira, que é o coração desse processo todo aí, né? Ali também vai ser... Toda a Praça da Bandeira vai ser restaurada. E aí tem meio que um spoiler, assim, né? Que cada vez eu tenho me convencido mais que nós vamos, e vocês vão ter que nos ajudar nisso. Já vou deixar registrada aqui a provocação, que é nós fazermos lá aquela Praça do Imigrante ser de fato uma Praça do Imigrante. Sonho. Então vou deixar a provocação. Nós vamos fazer o restauro das pedras portuguesas, logicamente vamos colocar a iluminação em LED, mas a gente precisa fazer uma coisa para o imigrante, que agradeça de certa maneira o imigrante e todas as etnias. A ideia é que a gente agora provoque todas as etnias, de alguma maneira, estarem presentes lá. Não sei se vai ser uma placa, se vai ser um busto, isso a gente vai construir junto ainda. Mas que, de fato, a Praça do Imigrante seja uma referência para o imigrante. E, se eu não me engano, lá tem um IP branco. Tem, Tem, bem, né? bem na esquina, Isso aqui na escadaria do contorno ali. Isso aí. Cristiano, dois pontos importantes que eu vejo. Existe a possibilidade, eu não sou conhecedora, mas podas radiculares, né, em algumas espécies, para que não venham a agredir o pavimento que está sendo restaurado. E outra é o equipamento urbano, né? Que o nosso equipamento urbano em Erechim, ele não é... Não é o melhor ou mais bonito, né? Não favorece a toda essa estrutura que está sendo trabalhada. E nós temos belíssimas empresas, né, de equipamento urbano com durabilidade, design e a autoestima também, né, da população, ela se eleva nesse sentido. E o equipamento urbano também, nas raízes, né, dessas árvores, vem em benefício. E outro ponto, com toda essa restauração de pavimentos, principalmente quando chegar na Praça da Bandeira, que amamos, né, o nosso marco zero, como a Rose vinha falando, existem elementos que são fixados e que danificam quando nós fazemos, então, todas essas estruturas para embelezar o Natal. Como é que isso vai acontecer, se vocês já planejaram ou deixar algo fixo que não possa, né, acontecer mais esse tipo de problema? Muitas das árvores que a gente manteve aqui na avenida, elas passaram por poda de raiz, justamente com a intenção, né, de não ter que tirá-las.
Nessa segunda quadra, clareou de fato bastante aquela quadra ali. E também tem esse período de inverno que as plantas caducas caem as folhas, né? Então, assim que setembro entrar, elas vão começar a colocar folha, as pessoas vão ver que vai ter sombra e sol. Vai ter o que se quer. Vai melhorar. Mas muitas das árvores foram feitas podas de raiz justamente com o objetivo de não ter que suprimi-las. A supressão se deu basicamente naquelas que tinham já um histórico que apresentavam problemas, por exemplo, de podridão na base da planta, ou as raízes já demonstravam um problema mais sério, mas principalmente naquelas que tinham uma inclinação muito grande. E aí, assim, quem circula bastante pelo centro, observe lá na frente do prédio, do antigo prédio da família Panoncelli. A gente tem, descendo a avenida, tem um IP, que vai ser uma dor no coração nós ter que tirar ele de lá. Mas ele está com mais de 60% de inclinação. Eu quero que as pessoas reparem. Mas tem uma padaria na subida, uma padaria ali na esquina que ela, às vezes tu faz assim no carro, porque parece que... Mas essa aqui em especial, ela descendo a avenida, ela está quase tocando a copa da outra, tamanha a inclinação que ela tem. Eu acho que passa de 60% de inclinação. Então, infelizmente, quando a gente chegar lá, vai ter que tirar ela. Né? Porque não tem como tu manter. É impossível. Eu vou aproveitar as imagens aqui. O ideal é que ela tenha aqui um fuste, né, vertical. Ela deve estar mais ou menos assim. Ela está com mais de 60% de inclinação. E quando nós chegarmos no restauro da Praça da Bandeira, assim, o que a gente tem combinado com o prefeito, sensibilizado ele e também abordado outras secretarias, que nós vamos ter que repensar o tipo, por exemplo, de evento. Tem a Praça da Bandeira e também quando chega no período do Natal a questão da decoração, né? Porque assim, o fato é que não vai mais poder ter aquelas fixação de estruturas em cima do pavimento, né? Até porque hoje a base do restauro ele é uma massa seca, né? Você sabe melhor que eu como funciona isso, né? Então esses acordos já há internamente. Então, o pessoal da cultura já sabe que vai ter que trabalhar com outro tipo de fixação. Vai haver naturalmente uma redução dos eventos na Praça da Bandeira por conta disso, né? Porque também ali tem toda a estrutura, os equipamentos, né, Rose? Tu conhece bem do chafariz, né? E eu concordo contigo. A gente precisa, de alguma maneira, buscar alternativas para colocar um mobiliário mais moderno, né? Mais alinhado com a realidade de hoje, né? Mas aqui também eu faço um gancho de que vocês devem ter observado que a gente tirou muitos dos bancos, aqueles bancos de 50, 60 anos. Que tinha aquela roda. Isso. Que eu acho eles confortáveis, são bacanas, né? Mas a gente não pôs fora. Só se condenou aqueles bancos que estavam quebrados, né? A estrutura, e daí é muito difícil de tu restaurar. O pessoal que fez o concerto para nós não conseguiu mesmo. E eles estão, praticamente todos eles lá no depósito. Estão lá no Arvoredo. No Arvoredo. A gente tirou, acho que foram 21 bancos, e se eu não estiver enganado, 18 a gente conseguiu recuperar. E eles estão lá. Eu acho que 2 foram para a Praça da São Pedro, não foram? Também. Que tu nos cedeu lá. Foram os primeiros que a gente conseguiu recuperar. E que estão bem bons. Sim. Mas voltando também ao Parque Longines, eu frequento, vou com a minha filha, passo por aquela trilha, paro nos espaços e, de fato, assim, parabéns pelo projeto, pela execução desse projeto, porque eu levo as pessoas que vêm me visitar, porque é uma referência, por mais parques assim. Nós, né, temos várias intenções e sonhos que, inclusive, o prefeito nos instigou a isso, que seria, né, a rua coberta, pensando em prolongar, né, como um parque linear, que seriam os trilhos, né, que estão aí para que a gente explorasse tudo isso. Desculpa te interromper, só para te ajudar nesse raciocínio, eu recebi da Rumo ontem arquivos assim do traçado do desenho original da ferrovia, que ainda aparece lá, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Só para completar, porque a gente está alinhado com essa questão e com a lógica do parque linear também.
E só num contraponto, e a nossa estação férrea, que está abandonada, né, de certa forma, bem abandonada, e a gente vê Passo Fundo, que se apropriou daquele espaço, a Gari. Eu frequento aquele lugar também, bem como todos os colegas arquitetos, né, e não arquitetos, né, a sociedade como um todo. E é um espaço muito bem explorado, né? Um parque muito bem trabalhado, e nós estamos com o nosso patrimônio, com tudo isso aqui, deixando a desejar. Então, isso mostra também um potencial, o potencial, né? Claro. E eu penso ali que, além de ser um parque linear com a sede da estação ali teria que ser um museu também. Nossa. Né? Porque tem tanta história bacana para ser contada aqui da nossa região. Muita. Verdade. Né? E os ciclos todos que nós Erechim passamos. nasceu ali, por ali. Exato. Ali é Praça Júlio. E já que é o dia de provocação, isso eu já fiz para a Rose. Agora eu vou encontrar quem ajude a pagar a conta. Porque a estação ela tá coladinha com a Marcos Uchoa. Isso. Que é a primeira rua, né? Se eu não estiver enganado, de Erechim. E aí, bom, quem gosta um pouco de olhar a história, porque Erechim nem era para ser aqui, né? Pelo Torres Gonçalves era para ser mais a sul, né? Isso. Porque ele falava que a gente ia ter problema com água basta ter a vivência, a experiência que tu antecipa muitos anos as coisas, né? Mas a provocação vai porque, assim, nós vamos ter que recuperar aquela primeira escola, Rose. Nossa. Nós vamos ter que recuperar. Eu comentei com e não é difícil de recuperar ela. Por que não é difícil? Ela é muito mais fácil, obviamente, guardadas as proporções do que o Castelinho, né? Sim. E eu te diria que é mais fácil do que o próprio restauro das Pedras Portuguesas, porque assim, ela é, além de ter essa referência histórica de ser a primeira escola, ela é de madeira de pinho. Então, que ainda está muito presente na nossa... Tábua de 30 com macho e fêmea. Entendeu? Secretário, nós estamos alinhadíssimos, porque eu comentei com as gurias no início que eu precisava falar sobre isso no final do podcast. Porque eu tenho essa intenção, conversei com algumas pessoas, inclusive eu acho que é dos últimos carpinteiros que nós temos aqui na cidade, que é o senhor Ferronato. E ele presta ainda serviço para todos nós. E eu fui visitar essa casa com ele, de fora, né, obviamente, entendendo um pouco como seria o processo, né, da retirada dela e implantação em outro sítio, se possível. Lá no Parque Arvoredo, vamos colocar então, nossa, eu acho que esse alinhamento vem muito, né, que bom. A calhar. Então vamos só nos reunir em outros momentos para a gente ver como que faz. Porque assim... uma coisa que eu aprendi também na vivência do serviço público, assim, mesmo que a gente não tenha as melhores condições, a gente precisa se decidir o que vai fazer, vamos fazer. Porque as coisas depois elas vão se ajustando e vão se encaixando. Né? Porque, de fato, é uma construção que ela não tem um grau de complexidade assim absurdo. Basta que a gente tenha, obviamente, tem que fazer... no seu tempo as conversas com o proprietário do imóvel e tal, sensibilizá-lo, porque já está, né, nos arquitetos, já está em outras pessoas que gostam, né, disso, de fato tirá-la daquela condição que está ali. Estava aqui no início das nossas conversas uma arquiteta urbanista, professora da UFS, doutora em patrimônio, e com uma tese em arquitetura de madeira regional. E ontem, o doutorado. E ontem, no evento Arquitetura Agosto, havia uma exposição, né, das diversas fases do patrimônio aqui da nossa cidade. E a escolinha estava lá exposta, né, lindamente, assim. E isso já vem me instigando há muito tempo, né, desde que ela tombou. E hoje é uma oportunidade, um momento de pensar nisso juntos, né? Vamos só encontrar o tempo certo. Vai ter parceria. Vamos... Já tem. Pelo menos de luta. Nós temos que... De dinheiro, essas duas, a praça e essa... Não, mas o dinheiro, nesse caso, eu acho que é bem tranquilo de viabilizar, porque eu não vejo, de verdade, como uma estrutura que seja cara para ser recuperada. Não é mesmo. Como tu falou, né? Tábua de 30...
a Mata Junta. É. Eu não conheço ela dentro, né? Até ontem alguém me perguntou, será que tem divisões? Eu não sei. Tinha. Porque como era uma escolinha, né, Mas eu ela imaginei que tinha. algum setor mais administrativo deve ter, mas talvez tivesse um salão, né? Mas Mas tinha ela divisória. tinha. Mas enfim, são 2 desafios que vamos construir juntos aí, vamos A professora fazer diferente. Neuza Garcês morou ali. Ela pode nos ajudar. Sim. Olha, que bacana. É. Maravilha, gente. Interessante. Bem, eu penso assim que com toda essa riqueza de fala, eu acho que qual é o teu maior desafio na Secretaria do Meio Ambiente? Tu gostaria de nos dizer ou já está incluído aí nesse teu... Eu acho que o maior colocação. desafio, Rose, é a gente conseguir fazer com que essas coisas que a gente conversou um pouco, que elas de fato aconteçam. Né? Eu lembro de um professor meu da graduação, que ele... É uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Que ele disse assim, que todo mundo tem que realmente fazer valer a pena quando tem a oportunidade de fazer a diferença. Então, se tu está num cargo de decisão que hoje, né, a gente teve a honra e a oportunidade de utilizar, logicamente, se a gente for olhar o lado... Se a gente tivesse, sei lá, 10, 15, 20 milhões a mais no orçamento para fazer as coisas que precisam ser feitas, ficaria muito mais fácil. Claro. Mas, mesmo com toda a diversidade, o que a gente precisa é é buscar fazer o melhor do que realmente a gente possa fazer no momento que está ocupando. Então, assim, se a gente conseguir resgatar, por exemplo, essa primeira escola, já vai ter ficado uma provocação aí histórica, eu acho, para a gente pensar todo o restante do patrimônio construído nosso, por exemplo, né? Claro. Então, eu acho que o desafio maior, assim, eu tenho uma equipe muito boa lá, né? São profissionais maduros, são profissionais que já têm um tempão de casa. Eu acho que eu tive a felicidade de ter sido convidado e que quase todos os anseios que eu tenho também são anseios dos colegas, porque são servidores de um bom tempo, né, de casa, gente com 10, 15, 20 anos de casa. Você está na 4ª gestão. Eu sou funcionário da casa, Cidete, sou funcionário do município. Eu sou funcionário já, Sim. agora em agosto, 27 anos. Eu sou funcionário. Quantas gestões, então? Na verdade, sim, eu tive 3 prefeitos, né? E com o prefeito Polis, já o 4º mandato dele. Isso que eu quis dizer, 4ª gestão. E tendo a oportunidade, assim, inimaginável de ser secretário já num 2º mandato dele, né? Porque a vida política também, ela tem um dinamismo... Mas, assim, feliz dele ter deixado a gente dar continuidade ao trabalho, né? Porque eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer. É dinamizar e fazer com que as pessoas, assim, queiram se envolver naquilo que também é caro para elas, né? Claro. Então, a gente, se for olhar, a gente colocou a discussão da questão dos parques, a gente está dando um olhar, por exemplo, agora muito diferenciado para a causa animal, mas a gente tem lá, por exemplo, o licenciamento ambiental, que é uma coisa que dinamizou e dinamiza muito a nossa economia local, porque eu e a Rose ainda, a gente como servidor público, é daquele tempo onde os licenciamentos eram todos feitos lá em Porto Alegre. Tu também tem trajetória nisso, Sim. Tu também tem trajetória como profissionais nisso, Passarela. que tu precisava esperar 4, 5 anos uma licença ambiental, vir uma licença. né? E aqui a gente consegue trabalhar aqueles parâmetros de qualidade, né? Caminhar para manter aquilo que é possível ser mantido, atender a legislação, mas dar as respostas de licenças ambientais, por exemplo, no tempo do empresário. Sim. Que não é 2 anos. Em 2 anos sim. mudou o mercado, mudou Isso tudo, aí, ele deixa de com fazer o certeza. investimento. Achou outro lugar para investir. Então a gente conseguiu avançar na questão do licenciamento, na questão sem deixar de lado a questão da fiscalização, mas trabalhando a causa animal, dinamizando essa questão dos parques, trazendo a questão dos resíduos para uma concessão, que é onde vai nos permitir fazer investimentos, né? E são mais de 150 milhões de investimentos só na questão dos resíduos sólidos, né? E tantas outras áreas que a gente precisava fazer com que cada coisa, né, tivesse no seu momento, no seu tempo,
o olhar e o investimento. Então, isso são os desafios que mais me deixam feliz. Estar sendo desafiado, tendo a confiança de um gestor que também tem um olhar alinhado e nos permite trabalhar. Lógico que a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja e nem consegue fazer tudo como a gente gostaria que fosse, né? Porque tu tem escolhas todos os dias para serem feitas. Mas eu acho que mesmo assim a gente tem conseguido, com um grupo, né, avançar. Eu acho que isso que é o ponto principal. Eu até vou citar, né, Yangel, que é deste livro maravilhoso, que é Cidade para as Pessoas, porque a gente está falando disso, né, no meio ambiente e os projetos que caminham neste sentido. Então, repetir a gestão, né, é muito bacana, porque tu vai dando continuidade a um trabalho e esperamos que na próxima gestão isso seja seguido. E claro que a provocação é também pela autoestima das pessoas, porque a cidade ela transmite isso para nós. Quando a gente pensa, né, que o nosso estado também passou por tantos problemas e nós aqui na nossa sobrevivemos a tudo isso, a gente precisa focar e pensar que isso seja positivo, né, nesse sentido. Então, o mobiliário urbano, né, como a gente citou anteriormente, é algo que precisa ser pensado, repensado e formalizado, porque ele tem uma durabilidade maior, ele tem um conjunto, né, visual com a cidade. Existe uma condição da gente pensar nessa reprogramação dos itens? Contigo? Eu acho assim que um desafio interessante que a gente podia pensar porque assim, quando a gente estava caminhando com o restauro, a gente foi fazendo aquelas melhorias que estavam no nosso radar e que eram possíveis. Porque às vezes tem o mundo real, tu tem o possível e tu tem o ideal, né? O ideal às vezes está lá no intangível, mas o possível é aquilo que eu falo que, bom, o possível tem que ser feito. Então, por exemplo, nós tínhamos aquela iluminação que era uma iluminação menos eficiente, né? Esteticamente também ela era bonita, eu vou te confessar que eu gostava, mas ela era pouco eficiente. Então a gente evoluiu, por exemplo, para o LED. Bom, pode ter o tipo da luminária, pode ser discutido, né? Mas se evoluiu, né, se deu um passo a mais. Nós também trocamos, por exemplo, as lixeiras, né? Lembra que eram nesse trecho ali, né? A ideia é trocar de toda a região central, mas tu tem que ir aos pouquinhos. Mas a gente trocou, antes eram aquelas lixeiras tipo um cesto, né? Com a boca aberta, e agora a gente está colocando aquelas lixeiras que têm um padrão estético melhor e também elas impõem um comportamento do transeunte, do comércio, de uma série de pessoas diferentes, que muitos usavam aquela lixeira do transeunte como uma lixeira para o descarte do seu resíduo. Então a gente trocou o padrão e ela ainda tem na avenida algumas lixeiras daquela, mas quando a gente terminar o restauro, todas estarão nesse padrão novo. Então a iluminação foi para um padrão novo, as lixeiras foram para um padrão novo, o mobiliário propriamente dito não, porque assim a gente até olhou, eu te confesso que a gente olhou um padrão mobiliário diferente, só que aquilo que é o melhor tem o seu preço, né? E não cabia, Magali, naquele momento no nosso bolso. O nosso bolso que eu falo e tu tá me provocando nesse sentido, tu sabe que não é um mobiliário barato. Um mobiliário bem projetado, um mobiliário de qualidade. Durável. Durável, ele tem... Talvez no longo prazo ele se equilibre, né? Mas ele tem um preço bem, assim, salgado, eu diria. Sim. Mas isso não impede da gente, ao chegar no restauro da Pedra Portuguesa, na Praça da Bandeira... colocar uma vitrine, colocar uma amostra desse mobiliário que a gente gostaria que talvez fosse para o todo. E aí, bom, aos pouquinhos tem que ser trabalhado para que ele vá... porque, de fato, aqueles bancos são... Né, um aspecto do mobiliário são os bancos, eles não são os bancos mais bonitos do mundo, né? A gente sabe disso. O que a gente tenta fazer é manter eles limpos, manter eles pintados, mas sem dúvida que dá para evoluir bastante, né? Mas a diferença desse trabalho da tua secretaria e contigo sendo o capo
como se diz em italiano, a diferença é a profissionalização. O cara que é profissional, independente de qualquer questão política, o trabalho anda totalmente diferente. Você conseguiu isso, Cristiano, que eu estou há tempo te acompanhando. É muito diferente. E eu penso que o nosso gestor, hoje, e seu grupo ali, o Polis, ele está vendo isso. Ele não é nem louco de não enxergar isso aí, porque modificou o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente para a cidade. Continuidade, né? É. Desculpa Mas é te isso. interromper. 4 anos é muito pouco, né, para uma cidade. Sim. Então, por isso eu Com tantos perguntei- desafios como a gente tem, né? Isso. Uma cidade de 110 mil habitantes, com todo esse patrimônio histórico que nós temos, tanto na calçada, como nos prédios, como na parte da arborização, como no traçado urbano. Eu acho que 4 anos não contempla. Sim. Então, a continuidade, que eu acho que é o que a Rose observou, do teu trabalho, que são 4, mais 4, mais 4, isso vai acrescentando, dando corpo, consistência, para que o trabalho seja bem feito. E eu acho que a gente tem que, assim, provocar sempre, né? E aí a sociedade civil, o Instituto, outros, né? Outros conselhos, né? Que a gente tem na cidade. Eu acho que a gente tem que plantar boas sementes. É isso aí. E às vezes, se não dá para fazer tudo de uma vez, a gente faz um pouquinho. Olha, esse modelo ficou legal. Eu acho que aí a sociedade vai se apropriando e ela vai, inclusive, dizendo para o seu gestor, olha, tem que continuar nesse caminho. Eu sei que não dá para fazer tudo esse ano, não dá para fazer tudo em 2 anos, não dá para fazer tudo em 4 anos, mas se essa semente ela ficar bem plantada, as pessoas vão exigindo que aquele padrão vá sempre subindo, vá sempre melhorando. Eu acho que na gestão pública também tem muito disso. Tem que ter planejamento para as coisas, né? Porque sem planejamento daí às vezes o prefeito até é o mesmo, mas se dependendo tu tiver descontinuidade, tu perde às vezes o fio da meada. Então, continuidade é importante, planejamento é importante. Não precisa ter todo o dinheiro do mundo para fazer as coisas, mas tu tem que começar a mudar aonde precisa ser mudado, né? Tu tem que quebrar eventualmente alguns paradigmas. Aquele negócio sempre foi assim, não dá mais. Não é mais. Já faz tempo que não dá mais, né? Bom planejamento se transforma numa referência. Exato. Por isso, quando a gente pensa nos parques públicos da Europa, por exemplo, né, nós podemos trazer isso para nós, porque nós somos referência de espaço também, né? Nós temos orgulho da nossa cidade, de tudo que nós temos aqui. E a durabilidade, falando de novo em equipamento urbano, ela exige isso, né? Então, tu coloca algo que é referência, é caro. Substitui-se aos poucos e permanece, né? Claro. Como um bem comum. Perpetua, né? Perfeito. Cristiano, eu acho assim que a gente só tem a agradecer a tua presença aqui. O IAB fica muito feliz de tu ter aceitado. Vamos pensar agora como vai ser determinado esse podcast. Você vai receber uma cópia para ver se está bom ou não está. E eu não sei se tu queres colocar mais alguma coisa, esse teu livrito aí, que é bonito. Eu trouxe junto porque, vamos dizer assim, são materiais que a gente, sempre que tem momentos fora da secretaria, a gente acaba levando e deixando, né? Porque muitas vezes as pessoas nem conhecem, né? Sim. Então, aqui, na verdade, tem a cartilha da arborização urbana da cidade de Erechim, e essa aqui tem, sem dúvida, que tem heranças da profissional e arquiteta Roseli dentro dessa referência aqui. E parece uma coisa simples, mas se tu vai procurar Brasil afora aí, às vezes os municípios nem querem discutir a arborização urbana, então a gente quer discutir, a gente tem um material que é bacana, ele foi já elogiado, né, pelo pessoal de fora.
E aqui também tem uma coisa que é muito simples, que é um adesivo de geladeira, um ímã, para as questões de coleta de resíduos, né, coleta de lixo. E até a praça ali, Praça da Bandeira, é a referência para o setor leste e para o setor oeste. Que legal. Eu vou deixar para vocês aqui, e depois vocês, né, façam uso, distribuam para quem quiser. Se precisar mais, a gente tem lá à disposição. E eu quis trazer as cartilhas porque a gente, nesses últimos 2 anos, a gente tem feito investimentos voltados a realmente requalificar a arborização urbana. Aí agora a pegada é, de fato, plantar árvore lá, né? Claro. Então agora vocês vão observar que no mês de setembro aí, ao redor do Dia da Árvore, nós vamos ter a nossa Semana Municipal de Meio Ambiente, já tradicional, e nós vamos estar mexendo em 10 canteiros aqui na região central. Ah, que legal. Plantando, inclusive, provocativamente, erva mate. Opa! Porque tu sabe que um dono de indústria que nos provocou a colocar mudas de erva mate, porque a erva mate nativa, ela tem porte. Claro. Né? Ela não é como essa erva mate comercial aí, que fica ali 1,5 metro, 2 metros de altura. E ela tem tudo a ver com nós aqui. A erva mate, a araucária, né? E a gente, inclusive, não sei se vocês viram um equipamento novo que a gente comprou para destocar a árvore. Eu vi. Até a gente usou ali na avenida. Eu vi ali. Que é assim, ó, são pouquíssimos os municípios no Brasil que tem, né? Tanto que assim, até a gente agora já arrumou um problema bom, porque tem gente que quer usar. O privado quer, o particular quer usar. Até a gente vai ver se é possível construir uma possibilidade de se usar. Mas a ideia dessa estruturação com equipamento é porque a gente não tinha maquinário, gente, por exemplo, para... Quando tu propõe retirar uma árvore que está mal instalada na tua calçada, às vezes a pessoa precisava reformar a calçada e a gente não tinha como tirar aquele toco que fica. Sim. E muitas vezes isso era uma barreira para colocar uma árvore adequada, de qualidade, alinhado com o que o plano diretor nosso de arborização urbana, que também é outro elemento que pouquíssimos municípios têm. A gente tem um plano diretor de arborização urbana e tem a cartilha. Então, hoje a gente não tem mais nenhuma barreira para plantar a árvore certa, a árvore adequada. Então, e agora na Semana de Meio Ambiente o pessoal vai ver um pouco disso aí acontecendo aqui na região mais central, até para valorizar o nosso xadrez, né? Claro. O nosso xadrez dos canteiros centrais. Eu utilizo muito a cartilha de arborização, utilizamos diversos projetos do meu escritório e fomentamos o uso, porque é muito interessante. Eu adoro, tenho no escritório. Que legal. Sim, e eu acho assim que é um norte para a gente entender, né, qual é o porte das árvores, se tem fiação, não tem fiação, como conduzir isso, né? E vocês já plantaram várias, assim, em nossos projetos. E tem uma foto que eu acho muito interessante, que foi pedido a permissão, né? E eu conversei com o nosso cliente se poderia fotografar, porque se tornou um exemplo para a cartilha, que é um projeto do meu escritório. Que bacana. Eu fico muito orgulhosa disso. E vejo florescendo agora muitas ali na 15 de novembro, que são os maracás? Não, é a cerejeira do Japão. Ah, cerejeira. Isso, então elas ficam belíssimas. Na frente da Via Gelada. E é um orgulho, né? Sim. E vocês que plantaram assim, não é... plantar árvore não é tão simples assim, né? Ainda mais no espaço urbano, né? Que é como tu colocou. Tem que observar se tem rede elétrica, tem que pensar se passa tubulação por baixo, tem que ver que distância que está da esquina, tem que ver se tem placas de sinalização de trânsito, tem que ver que largura que é o passeio. Sim. Né? E muitas vezes a gente acaba tendo que tirar algum exemplar bacana, bonito, porque ele gerou e está gerando tantos conflitos, porque isso não foi observado previamente, né? Claro, claro. Mas Nós teríamos mais uma pergunta que eu acho que seria importante, se der tempo. Pelo horário. Tento ser objetivo. Bem objetivamente temos. É bem interessante. Vai lá, Rose. Do impacto da... Então, Cristiano, qual é o impacto para vocês ali gerenciar o lixo da construção civil no meio ambiente? Rose, assim, eu penso que o impacto ele vai ser menor na proporção de que os projetos sejam
executados, né, pensados e executados com carinho. Porque hoje tem, né, um monte de alternativas para as construções, né? Erechim é uma cidade que constrói bastante, né? É uma cidade, assim, rica, onde boa parte da geração da renda e dos empregos vem do mercado imobiliário. E o que eu acho que a gente precisa para eventualmente diminuir essa pegada da construção, em termos ambientais falando, né? Claro. É ter profissionais cada vez mais engajados, atualizados e ter esse olhar e esse compromisso com a questão ambiental. Porque muita coisa positiva pode vir daí, né? Então eu acho que é o segredo, né, para que seja minimizado isso, os eventuais impactos, porque, bom, a vida em cidades, a vida na cidade, pressupõe que tu tem essas intervenções e que elas causem impactos. Mas a depender de todo mundo que está envolvido, a gente pode minimizar esses impactos e muitas vezes deixar esses impactos, inclusive, positivos. Eu acho que é um pouco disso que a gente, inclusive, espera, né? E, lógico, normatização e regras vai ter sempre, né? E com certeza que a concentração das pessoas nas cidades gera uma série de conflitos e nós todos, né, os diversos profissionais das diversas áreas, têm o desafio de consertar ou de melhorar isso tudo que a gente tem. Uma sugestão, né? Estrutura metálica, que é 100% reaproveitável. O concreto não é tão eficiente quanto a estrutura metálica para isso. Qualquer toco de estrutura metálica vai a reaproveitamento. Onde ele é soldado, ele é até mais forte do que no restante da peça. Então, as pessoas acham, mas ele está soldado. Ali ele não vai romper, né? Então, acho que é uma das alternativas, que a gente tem várias, né? A industrialização, né, da construção civil. Nós estamos... Quanto mais tu padroniza, menos tu gera de desperdício, né? E impacto. A construção civil como um todo, assim, vemos, né? Porque a gente trabalha na área, não é consciente. Dentro do canteiro de obras, tu vê que não é consciente. Por mais que tu tente trabalhar no sentido de separar minimamente os lixos, é muito complexo. A educação, nesse sentido, ela está muito falha. Está muito falha. Um desafio, mais um desafio para a arquitetura. Mais um desafio. Gostamos. Então, eu gostaria de agradecer a você, principalmente, pelo teu tempo, tua sabedoria, tua competência e ter vindo aqui e dividir conosco, com a gente, né? Magali, obrigada. Rose, obrigada. E ao pessoal que também está aqui a trabalho, né? O videomaker, fotógrafo, Estúdio Vinco, a sala, que é da Isocred, foi quem cedeu a sala para nós, que é própria para podcast. Então, em nome do IAB, obrigada a todos. Obrigada, Cristiane. Obrigado. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. É nossa.